aos Colossenses, capítulo 1, tá? Acompanhe comigo aí, examinando as escrituras, tá? E o 13, o 14 e o 15. Ó. Vamos pegar aqui a parte do 12, para nós entendermos melhor. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, antes aqui, eu estou lendo aqui o 12 para que a gente venha entender. Amém? O versículo 13 é onde que está aqui, ó. Tá? O 12 é para a gente saber aí a raiz desta leitura, ó. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Agora o 13. O qual nos tirou da potestade das trevas, o Pai, tá? E nos transportou para o reino do Filho. Então, ele nos transportou para o reino do Filho. O 14. Em quem nós temos a redenção pelo seu, olha só, a redenção pelo seu sangue. Olha só. Tá? Então, a gente entendemos que o Filho possui o quê? Sangue, diferente do Espírito. O Espírito não tem sangue. Agora, o porquê o Filho tem sangue? Vamos ler aqui, ó. A saber, a remissão dos pecados. O 15, ó. O 15 aqui, ó. O qual é imagem, ó. O qual é imagem do Deus invisível. Olha só que maravilha, né? Irmão, só uma observação aqui. Você está vendo que tem uns pontinhos aqui, tem outros aqui, tem aqui, tá? O porquê? Como o ambiente aqui é pequeno, então eu estou grifando aqui, deixando anotado, as partes mais importantes, né? Todo o versículo ali, ele é importante, mas sobre o tema, sobre a pergunta, sobre a resposta que nós precisamos. Então, por isso que eu estou pedindo para você ler juntamente comigo, para você acompanhar e entender, tá bom? Cada ponto aqui que nós estamos examinando. Então, que aqui, ó, o filho possui sangue. E por que possui sangue? Porque no 15 já fala que o qual é imagem do Deus, que é o quê? Invisível, Espírito. Então, o Filho, ele é a imagem deste único Deus. Há um só Deus, o Pai. Então, logo nós entendemos que o Filho, ele é a imagem. Então, no 15, ele deixa bem claro quem é o quê? O Filho, né? Então, aqui aos Colossenses, o porquê também a palavra filho. Por que a palavra filho? Porque, irmãos, todo aquele que nasce, ele recebe esse título. É natural alguém dizer, olha, nasceu o filho. Você não vai ver alguém dizer assim, ó, nasceu o pai do filho, João. Você não vai ver isso. Você sempre vai ver o quê? Nasceu o filho do pai. Amém? Então é muito importante.
O porquê filho. Aqui, a respeito do filho, está bem claro, tá? Ele é a imagem do Pai. Ele é a imagem do Deus que é Espírito. Ele é a parte visível. Então, por isso que muitas partes a gente podemos entender o porquê Jesus ele falava lá em João, aqui ó, capítulo 14, versículo 28, né? O Pai é maior do que eu. Então, você passa a entender o porquê ele falava. Por quê? O Filho, ele é a imagem. Olha aqui, ó, a imagem, tá? Então, para ficar bem claro aqui, ó, a imagem, tá? E por isso que o Pai é maior, porque ele é o Espírito. E aqui também, uma passagem maravilhosa que está em Marcos, capítulo 13, e o versículo 32. Que aqui ele deixa bem claro, ó. Ninguém sabe o dia e nem a hora, nem os anjos, nem o Filho. Por quê, ó? O Filho não sabe nem o dia nem a hora, porque ele é a imagem. Assim como eu tenho esta imagem, né? O próprio Pai tinha a sua imagem. Então, a imagem sem o Espírito, ela por si própria, ela não sabe. Para que ela saiba, ou ela fale, ou ela ande, ela precisa de ter o quê? Um Espírito, né? Então, em Marcos capítulo 13, versículo 32, você vê lá que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24 e versículo 36, diz bem lá, no finalzinho também, essa mesma passagem. Ele fala bem no finalzinho, olha, mas unicamente meu Pai. É a respeito desse dia, tá? A respeito do momento que ele virá. E o próprio filho, imagina, o próprio filho vem e ele não sabe quando que ele vai vir. Por quê? Ele tem uma limitação, ele depende do Pai, ele depende do Espírito, assim como o seu corpo, a sua imagem, a minha imagem, o meu corpo depende do meu espírito. Por que eu estou aqui falando? Porque essa imagem está aqui verbalizando? Porque dentro do meu ser, dentro do meu corpo, tem um espírito. Mas a partir do momento que esse espírito sair, será que ela continua em atividade? Por isso que Jesus, ele aqui, ó, mais abaixo, né? Ele fala bem aqui, ó, para os irmãos entender a respeito da imagem, tá? Que a imagem ela depende desse espírito para que tenha fôlego de vida, tá? Aqui, meus irmãos, Mateus, capítulo 27, né? Deixa bem claro acerca. Então, você passa a entender que o filho ele é totalmente dependente do pai. Amém? Do momento que Jesus ele estava ali na cruz, ele fala assim, olha, Mateus capítulo 27 e o 46 e diante, até o 50, que ele fala assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? A imagem, clamando para o Pai, que é o quê? O Espírito. Ele estava falando, clamando, por que me desamparaste? Ou por que ele fez essa pergunta? Aqui, meus irmãos, Mateus, ó. Mateus, capítulo 27, vai falar acerca dessa passagem aqui, ó. Vamos comigo aqui acompanhar rapidinho.
Mateus, capítulo 27. Aqui, ó. Vamos estar lendo essa maravilhosa passagem, ó. Mateus, capítulo 27 e o 46. Que diz assim, ó. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Olha só a imagem clamando. O 47, ó, versículo 47, diz assim, ó. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. Eles começaram ali a perguntar, né? Com quem que ele está falando, né? Será que é Elias? E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, dizia: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Olha só a maldade do homem. O 50, mais uma vez, a imagem clamando, Jesus, ó. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, logo em seguida ele rendeu o Espírito. Por quê? No momento que ele estava ali, a imagem clamando, irmãos, para você entender, ele estava ali no momento dos últimos momentos do seu fôlego de vida. Então ele falava: Pai, por que, Deus meu, por que me desamparaste? O Espírito estava desamparando essa imagem. Então, aqui também, uma outra passagem, Marcos capítulo 15, né? Vamos ler também essa mesma passagem, ó. Marcos capítulo 15, ó. E versículo 34, que diz assim, ó. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Uma pergunta. A imagem, né? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias, e um deles correu a embebecer uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Aqui o 37, olha, para que nós venhamos entender. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Ele morreu. Esta imagem aqui, ó, que clamava, dizendo, perguntando: por que me desamparaste? O Espírito desamparando. Por quê, irmãos? O momento que o Espírito desamparou, o que aconteceu? Ele expirou. Assim como se de mim ou de você o seu espírito se esvair, é óbvio que o seu corpo, a sua imagem, ela vai expirar, ela vai dormir, porque ela não pode fazer nada sem o seu espírito. Assim como Jesus também ele deixou bem claro, né? Em muitas passagens, ele deixou muito claro aqui, como João, capítulo 6 e versículo 38.